Vamos lá então. Hoje nós vamos iniciar ou retomar o nosso estudo. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que momento você vai estar ouvindo essa live, mas hoje nós vamos dar continuidade no estudo do santuário, falando aí nesse momento sobre os últimos, né? É o último, na verdade, elemento físico pertencente ao santuário em si. O último estudo nosso foi sobre a vara de Arão que floresceu, e hoje nós vamos então dar continuidade para falar do último elemento que estava lá no Santíssimo, que era o maná. Quando nós pensamos no maná, nós temos que voltar um pouquinho no tempo e pensar na saída do povo de Israel do Egito. Quando o povo de Israel saiu do Egito, essa saída mostrou que eles, de uma vez por todas, né, estavam emancipados, livres daquele sistema escravizador, e agora eles estavam caminhando aí rumo à terra prometida. À medida que eles avançavam para dentro do deserto, eles olhavam para trás e o Egito era de fato um pesadelo cada vez mais distante, e a visão de Canaã era uma promessa, né, de uma manhã muito feliz, que também é um exemplo da nossa caminhada cristã. Nós, na caminhada rumo a Canaã, nós também estamos cada vez mais olhando para trás, ou melhor, cada vez menos olhando para trás, cada vez mais distante do Egito e cada vez mais próximo da Terra Prometida, que é o nosso alvo, que é o nosso objetivo, e nós estamos muito próximos de chegarmos lá. Agora, esse detalhe é importante. Entre o terrível Egito e a maravilhosa Canaã, havia um penoso deserto. E é claro, geralmente, as pessoas no deserto, elas vão sentir fome, vão sentir calor, vão sentir frio à noite, vão sentir cansaço. E o povo, nesse processo, eles começaram a desanimar por causa desse caminhar penoso nessa terra de um deserto uivante, podemos chamar assim. Está registrado em Deuteronômio 32, verso 10. Então, por tudo que eles haviam passado e visto nesse processo de libertação, veja, as pragas, a morte dos primogênitos, a nuvem, a passagem pelo Mar Vermelho, não deveria ter deixado dúvidas na mente deles, uma vez que Deus havia dado abundantes evidências de que estava com eles e de que ele era poderoso para livrá-los. Então, é, isso é uma lição que nós temos que aprender. Quando Deus nos liberta, assim como ele libertou o povo de Israel, nós somos os beneficiados. Então, aproveitar os benefícios da libertação é muito fácil. Imagina uma pessoa que foi liberta do vício, das drogas, né? Da prostituição, da pornografia, liberto da malícia. Liberto. Essa pessoa foi liberta. Liberta do pecado. É muito fácil você ter os benefícios. Agora, se comprometer com Deus e se comprometer com a causa dele, bem, isso já é outra coisa. E muitos dentre o povo não haviam aprendido a confiar nele. Esses descompromissados, e geralmente um descompromissado, ele tende a ser incrédulo. Não é que ele é um incrédulo de não acreditar totalmente, mas ele é um incrédulo situacional, vamos chamar assim. Em certas situações ele crê, em certas situações ele não crê. Sabe em que o crédulo crê? O incrédulo, ele crê quando aquilo que é proposto para ele, ou a promessa que é feita para ele, ele entende que ele também pode fazer se Deus não fizer. Entendeu? Agora, quando você está diante de uma situação em que você não tem como fazer e só Deus pode fazer, o incrédulo não acredita. Na verdade, o incrédulo ele não crê em Deus, ele crê nele. Então, é um crente nele mesmo e por isso ele é um incrédulo em relação a Deus.
Então, esses descompromissados e esses incrédulos, e nós os temos dentre o povo de Deus, eles questionavam. Veja, questionar não é o problema. O próprio Senhor Deus fala assim, se não me falha a memória, é um dos três, ou Ezequiel, Isaías ou Jeremias. Nesse momento, mas eu acho que é Jeremias, que ele fala assim, vinde e arrazoemos, ou Isaías. Ele diz, vinde e arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam, e ele vai mencionando, seja assim, se tornarão assim, vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a lã. O que Deus está dizendo? Vinde e arrazoemos? O que ele quer dizer? Vinde, vem cá, vem bater um papo comigo. Vem falar disso comigo. Vem me questionar. Questionar não é problema. O próprio Cristo questionou o Pai na cruz. Meu Deus, por que o Senhor me desamparou? O próprio Senhor Jesus clamou no jardim: Pai, se possível, passa de mim essa prova. O problema é que esses murmuradores, esses incrédulos e descompromissados, eles questionavam de forma zombeteira. Eles zombavam de Deus. Eles estavam zombando de Moisés. E eles perguntavam assim: aí, Moisés, e aí? Quando é que Deus vai botar uma mesa nesse deserto para nós? Quando é que ele vai estender uma toalha? Quando é que ele vai estender o tapete vermelho? Eu vou dizer uma coisa para você. Geralmente, aquele que menos faz, aquele que menos atua, é aquele que mais quer tapete vermelho para ele. Ele quer os melhores sermões, as melhores músicas, ele quer ser paparicado, porque ele acha que ele merece. Agora, é muito interessante, e é isso que me encanta na pessoa do Senhor Deus, é que apesar do povo estar fazendo isso, não o povo na sua totalidade, mas alguns dentre o povo, o fato de eles terem ficado 200 anos como escravos e 400 e tantos anos no Egito, porque eles não ficaram 430 anos como escravos, né? Eles passaram 430 anos, mas cerca da metade desse tempo só como escravos. Só não, né? É muito tempo. Então Deus, ele entendia isso, e então ele compreende esse momento do povo. Ele sabia que ele precisava de construir uma relação de confiança. E chegar já descendo, como diz o outro, bambu, não ia resolver o problema. Então Deus não os censura. E em vez disso, o que Deus faz? Ele enviou a eles o maná do céu. É isso que Deus faz. O interessante é que esse alimento, porque quando a gente pensa em alimento, né? A gente pensa em comida, imagina a pessoa falar assim: olha, aliás, eu queria que vocês pensassem nisso. Que se Deus chegasse para você e falasse assim: a partir de hoje, eu vou te enviar arroz. E você recebesse arroz todo dia só arroz, arroz, né? Ou só soja, soja. PVT, lembra do PVT? Então, só que você ia falar assim, poxa, mas arroz é só amido, eu vou engordar. O arroz não é um alimento completo, ainda mais o arroz branco. Não, mas Deus ia mandar o arroz integral, né? Porque aí já tem a leurona, já tem o ácido pantotênico, já tem o ácido pantotênico, enfim, tem todos os nutrientes ali, a classe das vitaminas B, principalmente. Então, só que o maná, no maná, esse alimento, ele era completo. Tudo estava naquele pacotinho. Eu acho que é mais ou menos aquilo que os astronautas levam para o espaço, né? Eles levam cápsulas. Eles não levam arroz, feijão, carne, bife, ou seja lá o que você come, mas eles levam cápsulas. E nessas cápsulas, todo nutriente que o astronauta precisa no tempo que ele vai passar no espaço está lá dentro. O maná era como essa cápsula. Então, o maná, ele era um alimento tão completo que ele não tinha apenas os nutrientes que o corpo, e isso é importante, né? Quem mandou o alimento foi quem os criou. Então, quem estava mandando o recurso era aquele que sabia o que o corpo precisava. Por quê? Porque ele é o construtor do nosso corpo. Então, Deus sabia os sais minerais, as vitaminas, as proteínas, os ácidos, os graxos que o corpo precisa.
Então, o envio do maná não era apenas uma questão de alimentá-los, era muito mais do que nutrição física, era muito mais do que nutrição corporal. Era uma provisão. É diferente de alimento apenas. Era uma provisão. Ou seja, era alimento, mas também um aprovisionamento para quê? Para ensiná-los, para que eles confiassem em Deus e andassem em seus caminhos. Ou seja, se vocês confiarem em mim, Deus dizendo, se vocês andarem nos meus caminhos, e andar nos caminhos é obediência, eu não vou abandonar vocês. É isso que Deus está dizendo para eles. Então, com o envio do maná, o Senhor estava dizendo o que para eles? Deus estava dizendo o seguinte: a esperança de vocês, Israel, precisa repousar em uma premissa. E qual é a premissa? A necessidade de vocês é a minha oportunidade. Isso é uma lição para mim e para você. A sua necessidade, seja ela qual for, é a oportunidade de Deus se revelar para você. Sabe por que que a gente, às vezes, não, eu penso nisso, não percebe com mais clareza Deus agindo em nossa vida? Porque a gente não deixa. Quantas vezes uma situação, ao invés de a gente orar e esperar, a gente ora, espera alguns minutos e já sai tentando resolver, e já sai tentando fazer. Principalmente aquelas situações que não têm solução. É claro que tem situações que você tem que orar e agir. Mas, por exemplo, no Mar Vermelho, como abrir aquele mar? Como passar por ele sem navio, sem barco, sem bote? Como produzir alimento no deserto? Impossibilidades. Impossibilidades. Então, essa necessidade é a oportunidade de Deus. Então, nesse maná, existem alguns elementos salvíficos ligados à salvação que nós precisamos compreender. Veja, naquele tempo, como agora, o alimento não cai do céu. O alimento não brota na nossa mesa. O alimento precisa ser plantado, colhido, processado, transportado, preparado para, enfim, ser oferecido como alimento. O trigo, no seu estado natural, lá no mato, não serve para ser comido. Nem o arroz, nem o feijão. Né? Então, o maná, para aquele povo, foi um presente cheio de graça. Eles não araram, eles não semearam. A única ação que eles tiveram era aceitar o maná como um presente, com um coração grato. Nenhum olho, até aquele tempo, havia visto esse alimento celestial. Nenhuma língua, nenhum paladar havia provado o seu sabor. E é interessante que, como nunca ninguém tinha visto e nunca ninguém tinha experimentado, eles não sabiam o que era. E aí eles chamaram, é por isso que eles chamaram ele desse nome, maná. Porque a palavra maná, quando eles olharam e falaram assim, que é isso? Essa expressão em hebraico é maná. Maná. Que é isso? Está registrado em Êxodo 16:15. Então, essa pergunta, o que é isso, mostrava a total ignorância sobre aquele pão celestial. Isso me faz pensar uma coisa. Quantas pessoas no mundo, se você apresentasse o maná do céu, que é o Senhor Jesus, diriam: o que é isso? Quem é?
Quantos ainda estão dizendo maná, maná? Mas não é isso que mais me assusta. Muitos não saberem quem é o maná, porque nunca ouviram falar dele. O que mais me assusta é quando, entre aqueles que já conhecem o maná, o verdadeiro maná, é apresentado um outro maná. E o que me assusta é que muitas vezes entre nós, e eu estou falando principalmente nos púlpitos da igreja, às vezes é apresentado um maná que não é o genuíno maná, e são poucos que dizem assim, mas o que é isso? Que maná é esse? Eu fico olhando para os meus irmãos da igreja, meus irmãos de fé, e aí eu estou falando de não só adventista, irmãos de fé, da confissão cristã, que sabem tão pouco da palavra, que aceitam pão bolorado, pão mofado, achando que é maná. Achando que é maná. Então, a gente precisa pensar nisso. Maná. Alguns estão dizendo, quem é este porque não sabem. Mas a gente que precisa começar a perguntar, o maná que está sendo oferecido hoje é maná ou é pão bolorado? Talvez esteja na hora de a gente perguntar, isso é maná? Fica aqui essa, essa digressão que eu faço para avançarmos. Agora, é interessante que muitos anos depois, um grupo de 12 homens, e não das tribos, e aqui eu estou falando dos discípulos, também perguntaram. Quando eles estavam naquele barquinho, açoitado pelos ventos do lago de Genezaré, eles olharam para o maná que estava ao vivo, em cores, em corpo, na frente deles, e perguntaram: maná? Maná? Quem é este que até o mar lhe obedece? E ainda hoje, o dom mais precioso do céu é o mistério mais profundo do homem. Porque a gente se pergunta como que das profundezas da eternidade o verdadeiro maná pôde vir à terra como um bebê em Belém. Talvez quando nós olhamos para Cristo, a gente, dessa longa caminhada, que alguns já têm com ele, outros nem tanto, outros mais, outros menos, nós continuamos dizendo, maná, o que é isto? Quem é este? E eu creio que por toda a eternidade nós nunca vamos deixar de dizer, maná, quem é este? Porque como é que aquele que preencheu a matéria de vida, uma matéria inanimada, encheu ela de vida, olha para mim, olha para você, olha, eu estou falando, você está ouvindo, a gente é pó, 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 terra.
Deus pega essa terra e faz isso aqui. Ele pega tudo que está em volta, olha para o céu, para o espaço, do que você percebe e não percebe. Os mundos visíveis e não visíveis, as coisas que você pega e as que você não pega, os átomos, os quarks, prótons, elétrons, nêutrons. Ele fez isso apenas com a sua palavra. Ele preencheu os espaços do cosmo ilimitado. Ele fez tudo isso. Aí ele deixa o seio do Pai, se transforma num embrião, se aninha por 9 meses abaixo do coração de uma mulher e depois, agora, está entronizado como o Rei do céu para sempre, aprisionado neste corpo humano. E nós continuamos a perguntar: Maná, o que é ele? Sabe, a única resposta que a gente talvez possa dar para isso é a resposta que Paulo dá ao escrever para Timóteo, em Timóteo 3,16, quando ele diz: grande é o mistério da piedade. Grande é o mistério da piedade. Ellen White diz que nós vamos passar a eternidade estudando o plano da redenção. Durante 40 anos, o povo foi sustentado pelo trigo do céu. Salmo 78, 24 fala isso. E eles comem a comida que era fornecida a eles por anjos. E é interessante o estudo do maná, que quando a noite era mais escura, eu acho lindo esses detalhes na Bíblia, eu me encanto com isso. Quando a noite era mais escura, é que essa chuva caía como se fosse cascata sobre a terra. Todas as vezes que eu saio, hoje eu praticamente quase não faço isso, porque eu não tenho comido mais pão, muito poucas vezes, né? Não é que eu não como mais, mas muito pouco. Então eu já não vou mais à padaria com tanta frequência, talvez nem uma vez por mês eu vá para comprar pão. E é interessante que quando você vai comprar o pão, geralmente a padaria aqui perto da nossa casa, ela abre por volta das 6 horas. Aí você chega lá, ela abriu, tem pão quente lá. Quem assou esse pão? Quem fabricou esse pão? Que horas o padeiro acordou para assar o pão para você? Isso quer dizer que enquanto você dormia, o padeiro estava preparando o seu pão. Já pensou nisso? Que enquanto Israel dormia, o padeiro celestial trabalhava no turno da noite? Deus trabalha no turno da noite. A Bíblia diz que o mundo se preocupa, mas aos seus filhos ele dá enquanto dorme. Interessante que quando você pega a palavra noite, ela é bem representativa. Por quê? Porque a noite, ela lembra um mundo que já jaz em trevas, envolto nessa cegueira espiritual. Está em Mateus 13, 25, fala disso. Então, o que acontece? É à noite que surge a oportunidade para o inimigo lançar joio no jardim de Deus. E a pergunta é: por que Satanás prefere a noite para lançar a semente do mal? É porque a noite ela mascara seus poderes nessa sinistra tarefa, sabe? De perseguir de forma furtiva, manhosa, malandramente, homens e mulheres meio desavisados. Agora, o que diz a Bíblia? Porém,
Mateus 4,16 diz isso. O povo que estava nessas trevas não foi deixado em desespero. Eles não foram deixados desamparados. Eles viram a luz e os que estavam sentados na região da sombra e da morte, a luz raiou. Graças a Deus. Sabe, se a noite é um momento em que o inimigo trabalha, a noite também é um indicador de que pão pode cair do céu e logo em seguida vai nascer o sol da justiça, trazendo cura para aquilo que Satanás fez à noite na minha vida e na tua vida. O sol da justiça vem trazendo cura nas suas asas. Quer um exemplo? Ou alguns exemplos? Foi à noite que os anjos cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Mostrando que a noite é a oportunidade que Deus tem para lançar luz sobre o planeta. Quanto mais escuro for, mais a luz aparece. Eles estão cantando desse Jesus e você pergunta: quem é este? Quem é este Jesus? O quanto você o conhece? O quanto você se alimenta dele? Por que tanto simbolismo para compreendê-lo? Sabe por quê? Porque Cristo conhece a amplitude dele, a plenitude dele e a nossa finitude. Ele sabe o que é ser, ele sabe que o ser humano é um ser simbólico, constituído sob linguagem. Já imaginou se você não tivesse linguagem? Nós conseguimos dizer, pensar, falar, construir ideias, porque nós conseguimos simbolizar. E o que é simbolizar? É transformar coisas físicas em expressões verbais. Garrafa. Eu digo que isso é uma garrafa e você entende. Mas no fundo isso aqui é um. Isso é feito de aço, oco por dentro. Mas se eu não pudesse dizer isso, como você saberia o que é isso? Na verdade, o que acontece com o ser humano? Porque ele é um ser de simbolismo, nós passamos uma vida buscando significado. Então, Cristo ele vem para nos dar significado. Cristo dá significado à vida. Em outras palavras, só Cristo pode fazer com que nós expliquemos e entendamos a essência, a razão da nossa existência aqui. Sem Cristo, Paulo diz, a nossa existência é vã. Então, aprofundando o entendimento do maná como símbolo, o maná como símbolo, porque o maná já não existe mais fisicamente, aonde o maná tocava? O maná tocava a terra. E quando veja bem que interessante, ele tocava a terra, mas um detalhe, isso é um detalhe importante, é porque às vezes esse é o ponto de medir o santuário. Isso é medir o santuário. E nós estamos usando a vara, que é Cristo, para medir o santuário. O tempo todo vocês percebem que eu estou comparando com Cristo. Deus podia ter pegado o maná e jogado num monte, concorda? Está lá um monte de maná. Cada um vinha e pegava um pouco. Mas não, não. O que Deus faz? Ele espalha o maná sobre a terra, sobre essa terra nua. Ele espalha. O evangelho não é para ficar em montinhos. É por isso que eu não sou favorável, eu particularmente, à mega igreja. Isso é um erro. Isso é um erro, isso é um erro, isso é um erro. Isto é um erro. Em vez de uma igreja de 400 membros, nós tínhamos que ter 4 de 100, espalhado pela cidade. O que está acontecendo hoje? Pega a igreja da Lagoinha, 30 mil membros, um lugar só.
Para que isso? Eu penso que muitas vezes é muito mais para engrandecer vaidades de líderes e administradores do que para glorificar a Deus. Na cidade de Sinop, onde a minha irmã mora, já estão gastando mais de 14 milhões para construir uma igreja. Para quê? Para quê? Se Jesus está voltando. Não consigo entender. Quando o maná é para ser espalhado, 14 milhões em Sinop, quantas igrejas dava para fazer em bairros que não têm igrejas? Essa é a pergunta que eu faço. Mas eu só sou um membro, eu não sou mais nada que isso. Agora, se o maná tivesse voz, que pergunta ele faria? Se ele tivesse voz, eu acho que a pergunta que o maná faria seria essa. Lembra o que eu estou dizendo? Estou nessa pegada de que o maná não ficou em montinho. O maná espalhou. Tanto que quando Jesus voltou para o céu, e todos os discípulos e os crentes começaram a se aglomerar em Jerusalém, todo mundo ficando ali, o maná em montinho, Deus mandou perseguição e espalhou todo mundo. A pergunta que o maná faria era a seguinte: veja, ele veio e desceu até a terra, espalhou na terra. Esse foi o limite dele, ou seja, o maná tinha um limite. Qual era o limite? O chão. Agora, o maná perguntaria: o meu antitipo, ou antítipo, Jesus, desceu mais baixo do que eu? Essa é a pergunta que talvez o maná faria. Bem, quando o único filho do pai veio à terra, ele não encontrou nenhum palácio preparado como seu lar, lacaios uniformizados, posicionados para honrar seu caminho, para guardar seu berço. Nenhum sino de tom profundo cantou o seu nascimento. Não teve pompa majestosa, ninguém proclamou: ó o príncipe, o rei chegou. Não. Lá do trono, de cor azul safira, ele se baixou para entrar numa manjedoura. A majestade dele foi medido pelo quê? Pela sua mansidão. A majestade foi medida pela mansidão. O seu esplendor por sua vergonha. A sua plenitude pelo seu alto esvaziamento. Nessa amplitude de tudo para nada, só Deus pode fazer. Até nisso, Deus é Deus, porque ninguém pode subir tão alto e descer tanto como ele. Isso mostra a sua onipotência. Ele viveu como homens, e como homem morreu pelos pecadores como Cordeiro de Deus. E sabe o que acontece? Todas as bênçãos terrenas fluem dele, que desce até nós, como maná, onde o seu povo espera. O que a Bíblia diz? Que a cada manhã sua misericórdia se espalha como um pão brilhante na areia do deserto da vida. A cada manhã, um israelita saía para encontrar o maná. Olha que interessante. A mão mais curta poderia alcançá-lo. Todos os dias, eles ou se ajoelhavam para coletar o suprimento de um dia, ou podiam pisotear, andar por cima, pisotear essa generosidade do céu. Percebe que as escolhas são nossas? Todos os dias você pode se ajoelhar, porque eles tinham que se ajoelhar para colher o maná, ele estava no chão. No mínimo, eles tinham que se curvar. Presta atenção nisso. O maná só vai ser alcançado
por aquele que se curva, por aquele que se ajoelha. Quantas pessoas saem pela manhã sem colher o maná? Pisoteiam o maná, desprezam o maná. Graças a Deus, nós não. A cada alvorecer, nós temos que fazer essa pergunta. Ou nós reunimos o nosso suprimento diário de Cristo, nosso maná, ou, de forma indiferente, seguimos o nosso caminho. Quando o israelita saía para buscar o maná, o que ele via? Só o maná? Isso que é bom estudar a Bíblia, irmãos. Medindo cada detalhe. Se no final de todo esse nosso trabalho aqui, vocês entenderem, e quem assistir depois no YouTube, entender que é gastando tempo com a palavra que você descobre os profundos tesouros que ela carrega em si, que ela esconde, eu já teria me dado por satisfeito. Então, quando ele saía para buscar o maná, o que ele via? Só o maná? Não, 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 não. Havia um companheiro diário do maná, e sabe qual era? O suave orvalho. Isso é a Bíblia. Está em Êxodo 16, 13, 14, Números 11, 9. E se o maná é o símbolo de Cristo, o orvalho é símbolo de quem? Segundo Oséias 14, 5. E o desejado de todas as nações, na página 386, o orvalho é um símbolo do ministério do Espírito Santo que nutre e dá vida. Então, o orvalho era como um véu nupcial de beleza. E olha que lindo, irmãos. O maná estava guardado debaixo do orvalho. Isso mostra que o Espírito Santo, simbolizado pelo orvalho, é quem descortina, se abre para mostrar o pão da vida que ele guarda como um tesouro para ser desvendado por todo aquele que busca. Já tinha pensado nisso? O maná deveria ser colhido bem cedo. Se fosse colhido mais tarde, ele não estava mais lá. O sol escaldante do deserto o derretia e o maná desaparecia para sempre. Então, nós também devemos fazer da coleta celestial a nossa primeira tarefa. E o amanhecer do dia, a nossa melhor oportunidade. Porque ao meio-dia, essa oportunidade já pode ter sido perdida. Sabe? As atividades agitadas do dia a dia sobrecarregarão a vida. E você não vai ser nutrido por esse pão celestial. Portanto, Jesus costumava fazer assim. Ele buscava o poder do seu Pai muito antes de amanhecer. Marcos 1:35. Veja que interessante. O maná que ficava dentro da arca, no lugar santíssimo, armazenado dentro de um cofre de ouro, equivalia, guarda isso, o maná que ficava lá no Santíssimo, guardado dentro de um pote de ouro, era o equivalente à ração diária de uma pessoa. Lembra do pão da proposição sobre a mesa? Pois é. O pão da proposição, esse pão podia ser visto por todos que entravam no lugar santo. Mas Cristo chamou esse maná, que ficava dentro do Santíssimo, dentro de um cofre de ouro, de um maná escondido. Está em Apocalipse 2:17. Escondido pelo quê? Escondido pela glória, por detrás da tapeçaria mais interna, que era a cortina, para poder ser contemplado apenas pelos olhos da fé. Paulo exorta todos os cristãos a se banquetearem com essa mesma carne espiritual. Está em 1 Coríntios 10:3. E pela fé, nós temos que fazer isso
como fizeram os israelitas. O maná escondido deve ser entendido como o quê? Como um símbolo do espírito invisível, nutritivo e saciador da nossa sede. Esse espírito que voa para longe do trono da misericórdia de Deus, este representante que é o Espírito Santo, do Filho ressurreto, esse outro Cristo, que vem até nós a pedido dele, mas que em nosso coração ele só permanece se nós pedirmos. Esse espírito, que é esse maná escondido, ele está sempre pronto para nos impressionar. E eu espero que ele esteja fazendo isso agora com você, com as lições do grande mestre. E para nos ajudar, sim, para nos ajudar a compreender, a entender que a coisa mais importante na vida é entender o significado do ministério do sumo sacerdote, que é o que nós vamos ver nas aulas para frente. Olha o que Neemias fala. Olha que texto lindo em Neemias 9:20. Tu também deste o teu Santo Espírito para instruí-los, e não retiveste do teu maná de sua boca, e lhes deste água para matar a sede. Espírito, maná e água. O cantor mor da palavra de Deus, Davi, diz: e o saciou com pão do céu, abriu a rocha e dela brotaram águas, correram pelos lugares secos como rio. Então, durante toda a peregrinação de Israel, o maná continuou a cair e eles foram alimentados pela mão divina de manhã à noite. O Espírito Santo pergunta a nós essa manhã: vocês estão procurando colher maná fresco todas as manhãs e todas as noites? Estão vocês buscando a iluminação divina? Você quer ter uma boa noite de sono? Então, a cada manhã, convide Jesus para preencher sua mente no início do dia. E a paz dele sorrirá sobre o seu repouso da noite. Ninguém precisa passar fome espiritual, porque há pão suficiente para todos. Quem na juventude ajunta de joelhos o maná do céu, não passará necessidade nos dias maus, nem chegará aos anos em que ele vai dizer: não tenho neles prazer. Agora, o maná era um pão cheiroso, grande, crocante, que assim, não, o maná não era um pão chamativo. Na verdade, o maná era um pão até discreto. A aparência dele era de uma minúscula semente, tipo assim, branca, tipo um coentro, ali, depositada sobre a areia. Quem fala isso é a própria palavra. Êxodo 16:31, Neemias 17, 11, 7, 8, perdão. Êxodo 16:14 também fala disso. Era tão pequeno e tão simples, sabe o quê? Que os descuidados podiam passar por ele e nem notar. Como é que é? O descuidado poderia passar por ele e nem notar. Ué, por quem que Israel passou durante 30 anos ali na região da Judéia e nem notaram? Pelo carpinteiro de Nazaré. Jesus viveu em Nazaré 30 anos. As pessoas passavam por ele e nem o notavam. Mas também tem um outro que muitas vezes as pessoas desprezam. Sabe qual? Aquela voz mansa e delicada do Espírito. Aquela que falou com Elias. Essa voz, que às vezes diz para mim, diz para você: não vá, não pegue, não toque, não fale, acalma. Eu mesmo confesso, quantas e quantas vezes eu não reconheci essa voz. E você? Quantas vezes essa voz calma e mansa você a desprezou?
ou não a reconheceu? Como era o formato do maná? Segundo o Êxodo 6,14, o maná era redondo. Gente. Ai, que detalhes maravilhosos. Meu Senhor, que bom. O maná era redondo. Quando você pega algo redondo nas mãos, o que que acontece? Pensa comigo um pouco. Sabe o que acontece? Os seus dedos não conseguem encontrar em algo redondo o ponto de partida. Por quê? Porque uma coisa redonda, ela sugere algo infinito. Então, até nesse aspecto, o maná aponta para Cristo. Por quê? Quem pode tatear até o começo de Cristo? Foi quando que ele começou? Quem pode abranger o seu passado, o seu presente, o seu amanhã? O pão redondo mostra que ele é eterno, imutável, completo. O pão redondo mostra que ele pode envolver tudo. O espírito dele nos envolve nesse círculo da graça. Por isso ele era redondo. Mas também o maná era branco. A sua pureza, perolada, cobria tudo sobre o qual ele caía todas as noites. Sabe a que essa pureza convida? Essa pureza convida a todo pecador fixar a sua imaginação em Cristo. Vamos fixar a imaginação em Cristo. A sua justiça, como um manto branco de neve, está pronto para cobrir os seus e os meus pecados confessados e abandonados de cada um penitente. Isaías 1,18. Eu falei lá atrás que era Jeremias e Ezequiel, mas é Isaías. Diz: Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Gente, que convite maravilhoso. Vinde e raciocinemos juntos. Ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Em Apocalipse 19:8, o Senhor mesmo diz: Foi-lhes dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. O maná, ele parecia bidélio, que os árabes chamam de pérola. E Cristo é a pérola inestimável do céu. Existe um segredo na pérola, que é o seguinte: a pérola, elas são formadas nos tecidos moles de certos moluscos, principalmente nos mexilhões. É, a pérola é uma gema. E essa gema, então, ela é composta por camadas de cristais de carbonato de cálcio, conhecido como aragonite, junto com uma proteína chamada conchonila. Conchonila. Esses pequenos cristais, ela é formada de milhares de cristais, elas dividem esses pequeninos cristais, os quais formam a pérola. Quando o sol bate nela, ela divide a luz do sol em miríades de lindos arco-íris. Olha que coisa linda! Este sinal da aliança eterna de Deus. Quando o sol brilha na face radiante da pérola, ela espalha como se fosse um arco-íris e ela mostra para nós o imutável amor de Jesus, o amor do Salvador. Por isso que Cristo é chamado da pérola de grande preço. Então, já que os nossos olhos cansados, a luz dele é muito ofuscante, o que Deus faz? É, é, o Espírito Santo, esse prisma inspirado do céu, pega a sua glória e divide em várias matizes,
De quê? De sua graça multiesplendorosa. E só assim a gente consegue discernir sua beleza. Aí você fala, do que você está falando? Olha ao teu redor e você vai ver a graça espalhada. A graça de Deus não está localizada em um lugar só. A graça de Deus está localizada em cada pão que você come, em cada água que você bebe, em cada respirada de ar. São matizes diferentes da graça de Deus, porque se Deus tivesse colocado a sua glória e a sua graça em um único ponto, nós não daríamos conta dela. Então, no ar, no vento, na chuva, na respiração, no sono, em toda a química do nosso corpo, graça, graça e graça. E essa graça, simbolizada pelo maná, diariamente encorajava a todos a confiar na palavra de Deus. Cada garfada do maná testificava das suas promessas que elas eram verdadeiras. O próprio Cristo fala: a palavra que eu vos digo são espírito e vida. Quando a gente fala, uma palavra é construída de letras. Essas letras juntas, essa construção de blocos, formam frases. E a própria palavra de Deus diz: eu sou o Aleph e o Tal, Alfa e Ômega. Percebe? A amplitude, Alfa e Ômega, no grego. Aleph e Tal, no hebraico. Princípio e fim. O começo da frase, o final da frase. E o maná simboliza a palavra. Por isso que a Bíblia fala que no começo Deus falou pelos profetas, mas agora ele fala pelo Filho. A expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus também nos deu sua palavra inspirada pelos seus profetas. Moisés explicou isso. Ele diz: olha, ele te alimentou com maná, para saber que nem só de pão vive o homem, mas de todo o maná, de toda a palavra que sai da boca de Deus. E agora ele nos convida a provar e ver. Ele diz: comam e cresçam. E Deus tinha nas suas mãos maná suficiente para alimentar a todos. E embora os fracos pudessem colher pouco, enquanto os vigorosos talvez queriam obter mais, quando as rações do povo eram pesadas na balança do santuário, era o suficiente para cada família. Isso parecia um pouco milagroso, né? Porque não faltou nada até para aquele que colheu pouco. Então, isso é um mistério, mas isso mostra que na avaliação do céu, guarde isso. Se você colhe muito ou você colhe pouco, não é culpa do céu. A culpa é da tua fome. Ou seja, na avaliação do céu, a generosidade de Deus está profundamente relacionada ao tamanho da sua fome. Se você sabe pouco da palavra, qual o tamanho da sua fome? Então, a nossa capacidade de receber é a medida do céu para dar. O seu coração está faminto? O seu coração tem fome e sede de justiça? O que diz a Bíblia? Você vai ser farto. Qual o tamanho da tua fome? Qual é o tamanho da tua fome? Você tem, não tem aquela música até do mundo? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Há um outro detalhe importante do maná, que o maná só caía nos limites do acampamento do povo escolhido de Deus. Tribos errantes que passavam por lá procuravam, mas não achavam. Porém,
A multidão misturada que estava no meio de Israel, gente que saiu do Egito, nunca passou fome. O próprio Senhor Jesus falou para a mulher junto ao poço: a salvação vem dos judeus. E Jesus, o judeu, é o imutável pão da vida. Cristo também falou aos discípulos algo muito importante. Ele diz assim: como é que esse pão vai ser distribuído para aquele que tem fome? Ele diz: eu enviarei vocês para eles. E olha o que ele enfatiza. Ele diz assim: e quando ele vier, Jesus está falando para os discípulos, e quando ele vier, vier a quem? Vier a vós, vier a vocês, convencerá o mundo. Olha só, às vezes as pessoas pensam assim, Jesus falou assim, e quando ele vier, o Espírito convencerá o mundo. Espera aí, como que ele vai convencer o mundo? Jesus está falando, olha, ele está dizendo lá em João 15, 26, eu enviarei vocês, eu vou enviar vocês ao mundo. Aí lá em João 16, 7 a 11, ele diz, olha, e quando ele vier, aí ele começou a falar do Espírito, ou seja, vocês não vão sair sem ele. Quando ele vier, vier para quem? Vier para vocês, como veio no Pentecoste, convencerá o mundo. Então a pergunta é: como que o Espírito convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Através de mim e através de você. O Espírito Santo não vai aparecer em pessoa para convencer o mundo. Quando o Espírito Santo vem a nós, nos trazendo o alimento, é a nossa obrigação repassar esse alimento para o mundo, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. Então, é por meio de crentes cheios do Espírito que o ministério do Salvador, que o maná se espalha sobre a terra. É por isso que eu estou dizendo, igrejas grandes demais, é maná junto, e maná junto não alimenta o povo. Maná junto não mata a fome do mundo que está morrendo. Ah, o maná caiu ao redor de cada lar israelita. O mais fraco, bastava levantar a cortina da tenda e o maná estava aos seus pés. Será que é isso que Davi quis dizer quando ele escreveu: perto está o Senhor dos contritos de espírito? O aleijado, o inválido, o que tinha a perna quebrada, o maná caía do ladinho da tenda dele. Ele só levantar e pegar. E é uma grande verdade isso. Por meio do Espírito Santo de Cristo. Ellen White fala isso. Jesus está mais próximo de nós hoje do que estava dos seus discípulos quando esteve aqui na Terra. Porque quando ele estava aqui, ele estava fora deles. Agora ele está dentro de nós. O maná nos ensina que quem tem fome muitas vezes escolhe morrer, mesmo estando ao alcance da mão da vida. O maná tinha sabor também, como bolo de mel, nutritivo, rico, que aponta para essa bondade do Pai. Vocês lembram do caso do filho pródigo? Quando ele voltou para casa? Quando o jovem volta para casa, ele não encontra apenas o banquete servido com maná, mais rico do céu, mas ele encontra também o manto de justiça, o anel de autoridade. Ou seja, isso tudo lhe assegura uma restauração plena. Maná, alimento, veste e anel. Ou seja, comida, justiça, vestimento, símbolo da justiça, e o anel, símbolo de realeza. Sabe por que o pai faz isso com o filho errante? Porque ele pode dar muito mais do que podemos pedir ou pensar. Está em Efésios 3, 20 e 21. O maná era o alimento básico de Israel. 40 anos eles diariamente foram alimentados por Deus. Agora, tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Ele provia para cada dia apenas uma porção. O princípio aqui é claro. Diz assim, em Deuteronômio 33, 25, como os teus dias,
assim será a tua força. Portanto, a cada dia devemos confiar, a cada dia buscar, e a cada dia ele vai nos satisfazer. E aí, a cada dia nós vamos crescendo. Por isso que ele ensina dizendo: dá-nos o pão hoje. Ele está falando do maná. Agora, tem um aspecto fúnebre no maná. Quem acumula, perde. Quem guarda, perde. Quem guarda o pão para si, vai com o tempo cheirando mal. É por isso que aquele crente que recebe o maná e guarda para si, ele se torna ranzinza. Geralmente são aqueles que se tornam ranzinzas, críticos. Quem recebe pão e guarda para si, vai embolorar e vai cheirar mal. Os dons de Deus são para uso hoje, no presente. Por que, que você, por que, que você não precisa se preocupar com amanhã? Porque amanhã vai ter mais pão fresco. Agora, Deus mandava o maná, mas prepará-lo sobre a mesa, aí era a tarefa do homem. Então, cada família devia colher, moer, assar, fazer o que quisesse com ele. A Bíblia é o nosso maná hoje. A gente deve aceitá-la como a verdade vinda de Deus. E aí você contempla em oração sua mensagem, avalia, mede, mensura a tua vida por aquilo que está ali. Nós não podemos apenas ler, nós temos que comparar a Bíblia com a nossa vida. Você deve comparar escritura com escritura e ouvindo sussurros do Espírito. E aí você concorda voluntariamente com essas implicações que o Espírito traz. Então veja, mesmo estudo profundo, você pode estudar a Bíblia profundamente. Agora, a menos que ela seja inspirada, iluminada pelo Espírito, a menos que ela seja assimilada. Sabe o que é assimilar? Assimilar é se apropriar, é aquilo fazer parte de você. Aquilo começa a brotar dentro de você. Ela não vai adiantar nada. Outra coisa que o maná ensina, de forma grandiosa, é sobre a questão do sétimo dia, o sábado. O maná também ensina sobre o sábado, que alguns insistem em não obedecer. Olha, todos os dias, semana após semana, o maná proclamava a Israel: lembre-se de guardar o sétimo dia como um sábado. Já falei sobre isso aqui. Você não guarda o sábado, você guarda o sétimo dia em forma de sábado. Você guarda o sétimo dia em formato de sábado. Vou repetir. Você guarda o sétimo dia. O sábado é como você guarda o sétimo dia. Porque sábado significa descanso. Você não guarda descanso. Você guarda o sétimo dia. Por 40 anos, o maná apareceu em cada dia da semana, mas no dia da preparação, que era sexta-feira, ele veio em dobro. O maná do sexto dia, ao contrário dos outros dias, permanecia fresco. Diferente dos outros dias, se guardasse ia apodrecer. 2000 anos depois, nós ouvimos a mensagem da sexta-feira. Fiel, prepare sua comida a tempo para as horas sagradas. A comida do sábado tem que ser preparada na sexta, não no sábado. Quando você viaja, sábado não é dia de ir para restaurante. Ah, mas eu tenho que satisfazer minhas necessidades. Vai, peraí. Então vamos olhar para o maná. Por que que, pensa comigo, por que eles não estavam no deserto? Tinha restaurante no deserto? Tinha. Tinha bar? Tinha, não tinha. Então o que que Deus fazia? Ele mandava o dobro na sexta. Então você está viajando, o que que você faz? Na sexta, você compra o seu pão,
compra sua salada, compra sua fruta, está ali. Seu almoço está pronto. E no sábado você se alimenta disso. Porque quando você faz isso, o que você está dizendo? Você está dizendo o seguinte: esse dia não é meu. Esse dia não me pertence. Esse dia, como ele representa a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não toque, não mexa. Então, quando você faz isso na sexta, e se não der para fazer? Ah, eu não comprei, eu esqueci. Tome água, aproveite e jejue. Ah, não, mas aí é muito sacrifício. Então pensa, o dia que Jesus morreu, na sexta-feira, as mulheres foram para casa, mas antes passaram e compraram especiarias. Pensa comigo. É Jesus, gente. É Jesus. Elas podiam muito bem ter pegado as especiarias e falado: não, gente, é sábado, nós vamos lá embalsamar o corpo de Cristo. É Cristo. Elas guardaram o sábado. Elas guardaram o sétimo dia como um sábado, conforme o mandamento. Sabe por que você pode fazer isso? O Salvador vai te proteger, ele vai te guardar, e muitos israelitas, eles se recusaram a atender, saíram para colher o maná. Eu faço uma pergunta para você. Como é que se mede a lealdade de um súdito? Como é que se mede? A lealdade de um súdito se mede pela obediência ao comando preciso do rei. Portanto, procurar alimento no sétimo dia era uma rebelião declarada de alguns corações descontentes. Por que Deus fazia isso? Para quebrar essa preocupação excessiva com as coisas materiais da semana. Ele está dizendo: confie em mim. Não há um caso na Bíblia em que o maná colhido na cesta estragou. Deus proveu alimento aos obedientes por 6 dias, mas as necessidades, guarda isso, o alimento foi provido para 6, mas as necessidades foram sustentadas em 7. Eu quero finalizar essa aula, já terminando, dizendo que até mesmo o maná celestial foi odiado por alguns. E sabe por quê? Porque aquilo que custa pouco não é valorizado. O presente mais escolhido de Deus é Cristo. Ele veio para trazer a humanidade de volta para Deus. Mas quantas pessoas rejeitam suas ofertas de misericórdia? Embora ele continue a derramar seu espírito livremente sobre a nossa vida, quantos estão desprezando esse ministério? O maná preservado no sétimo dia também é uma perfeita representação do que ocorreu com Cristo. Naquela sexta-feira, quando o pão do céu estava sendo amassado com varas, chicotes e açoites, quando ele foi colocado no forno do inferno, naquela cruz, uma dupla provisão também foi dada. Lembra que na sexta-feira não tinha uma dupla provisão? Naquela sexta-feira, a primeira provisão foi o pagamento de todos os nossos pecados. Tetelestai. Não existe mais condenação. Para os que estão em Cristo Jesus, Paulo escreve isso em Romanos 8:1. Portanto, aquela sexta-feira, a primeira provisão é graças a Deus. Tetelestai, os pecados estão pagos.
A segunda provisão naquela sexta-feira foi o perdão oferecido ao pecador. Pecado pago. Pecador arrependido em confissão, o pecado é perdoado. Então, Deus não perdoa pecados, ele perdoa pecadores, pecado é pago. Dupla provisão do maná, dupla provisão de Cristo para nós, o nosso maná. E enquanto naquela sexta, Israel celebrava a Páscoa, o nosso maná, que é Cristo, foi guardado em um vaso de pedra, a tumba de José, e no sábado permaneceu ali, assim como o maná não sofria corrupção, o seu corpo, o pão que desceu do céu, o seu corpo santo, não viu corrupção. Por fim, o último aspecto que eu quero ressaltar sobre o maná é que ele foi fornecido aos israelitas para controlar suas naturais disposições. Ellen White escreve: se os israelitas tivessem recebido a dieta a que estavam acostumados enquanto estavam no Egito, eles teriam exibido um espírito incontrolável que o mundo está exibindo hoje. Ellen White diz que a família humana, como é hoje, é uma ilustração do que os filhos de Israel teriam sido se Deus tivesse permitido que eles comessem a comida e seguissem os hábitos e costumes dos egípcios. Ela diz: a fim de modificar a disposição e colocar os poderes superiores da mente em exercício ativo, ele removeu deles a carne de animais mortos, deu-lhes comida dos anjos, o maná do céu. No entanto, o prato que tinha o sabor das bolachas feitas com mel parecia amargo ao paladar de apóstatas. Embora tivesse o sabor de azeite fresco, como está em Números 11:8, eles se recusaram até mesmo o grão do céu e a comida foi desprezada. Nossas orações hoje deveriam ser: Espírito Santo, reviva nossos apetites e treine o nosso gosto pelo verdadeiro maná. Porque, apesar das dificuldades da vida no deserto, não havia um fraco em suas tribos. Finalmente, eu quero dizer que, embora o maná fosse adequado para todas as idades e condições, ele sustentou o povo por apenas um pouco durante o tempo do deserto. Os israelitas comeram apenas para morrer. Todos que comeram maná morreram. Mas Cristo promete que aquele que se banqueteia com maná escondido nunca morrerá. Que palavras emocionantes. Ele chama ao longo dos anos. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do paraíso. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, que eu darei pela vida ao mundo. Quando Israel entrou na terra prometida, cessou o maná. Mas Jesus garante que, por meio do Espírito, ele caminhará constantemente com você e comigo ao longo da vida. E muitas vezes por aí, pelos desertos, pelos caminhos tortuosos, mas ele vai suprindo todas as nossas necessidades até o fim do mundo. Ellen White, em uma visão, ela viu uma mesa de prata pura que tinha quilômetros de comprimento. Nessa mesa, ela viu o fruto da árvore da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitos outros tipos de frutas. Então, ela pediu para Jesus: deixa eu comer desses frutos. Mas Jesus gentilmente disse: Ellen, agora não. Quem come desse fruto dessa terra não volta mais para a terra. Mas em pouco tempo, se você for fiel, você deverá comer do fruto da árvore da vida e beber da água da fonte. Isso ela escreveu em Primeiros Escritos, página 19 e 20. Sabe, irmãos e irmãs, a nossa tríplice oração hoje, pelo maná divino, deve ser: Senhor Jesus, dá-nos sempre mais desse pão. Devemos orar e dizer: Espírito Divino, vinde e sacia a minha alma ansiosa. E com teus ricos dons, querido Pai,
arrebatai os nossos corações. Que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe, que Deus nos conforte, que Deus nos ajude e que nós sejamos alimentados todos os dias com o maná que desceu do céu. Vocês hoje vão para suas igrejas. O que eu espero é que quem estiver ali partilhando o pão tenha se alimentado profundamente desse pão para compartilhar isso com a igreja de Deus. Que vocês possam ser cada dia alimentados. Eu estou orando e lutando muito aqui para que a cada sábado, às 6:30 da manhã, você tenha um rico alimento aqui, nessas aulas do santuário. Vamos orar. Ó Senhor Deus, obrigado por Cristo ter vindo como nosso pão. Obrigado por ele se doar tanto por nós, para conosco. Obrigado por ele saciar a nossa sede, matar a nossa fome. E ajuda-nos, Senhor, a pararmos de nos alimentar das coisas deste mundo e nos alimentarmos daquilo que de fato vai nos fortalecer para permanecer de pé nas provas que em breve chegarão sobre o mundo. Dá-nos um dia de bênção, um dia de descanso, um dia de paz em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu vou abrir aqui o WhatsApp. Eu gosto, sabe, quando vocês comentam as mensagens que a gente fala de manhã, porque a gente pode ver, receber um feedback de como vocês estão percebendo essa mensagem de hoje. Então, eu vou aqui desligando agora a câmera e que Deus possa nos abençoar. Flávio e Zezé, entre em contato comigo no meu pessoal, que eu vou enviar o Pix, vou pedir o Claudinho lá, o Pix da igreja, para que envie diretamente para a igreja o valor daqueles que querem ajudar. Deus possa abençoar a todos.